Alcides, quais são os principais erros financeiros quando o empresário vai comprar um veículo comercial? Bom, disparado pelos últimos 22 anos que venho observando, é a falta de planejamento, né? Você nota o empresário, ele compra o caminhão ou o ônibus, ele trabalha com esse caminhão ou com o ônibus até o último momento, né? Quando o veículo está muito ruim, está quebrando muito, não está dando mais para rodar, aí ele vai atrás de um financiamento para trocar o veículo. Nesse momento, ele tem dois caminhos. Ou ele faz um financiamento, pagando juros elevados, para pegar o caminhão de imediato, para suprir a necessidade, ou ele usa o capital de giro, o capital próprio dele, para comprar e trocar, pagar a diferença, tá? Nessa situação. Então, o que acontece na prática? Quando você faz uma das duas opções, primeiro você acaba com a reserva. Se houver qualquer problema, você tá assim, não tem o que fazer. Você não tem reserva para passar por uma crise. Se você financia, você vai comer quase todo o seu lucro ao longo de muitos anos. Porque o financiamento ele resolve um problema de imediato, mas ele traz um outro problema muito maior que ele não vai solucionar lá no futuro. Então você resolve um problema de imediato, mas o custo do capital ele é caro, né? Muito caro. Então com isso a margem sua de lucro ou ela zera ou você vai fechar no vermelho com muita frequência. Agora, o que eu, Alcides, recomendaria para você, meu amigo empresário, é você fazer o planejamento via consórcio. Ao longo de 22 anos, eu venho ajudando empresários a fazer um planejamento correto, da maneira correta, aumenta a margem de lucro, né? Não tem custos, né, operacionais elevados, porque você vai estar sempre com um veículo novo, e o custo do dinheiro também é muito baixo. Dá menos de 2% ao ano, tá? Então, em média, usando o sistema de consórcio. Então, vou te explicar como que funciona. Quando você comprou um caminhão hoje, ou um ônibus hoje, digamos que você quer comprar um caminhão de R$1 milhão, né? De 1 milhão. Você tem um caminhão usado de 500 mil. Então você não precisa fazer o valor total, você faz apenas a diferença. Então você faz 500 mil e vai pagando, e vai ofertando lance se você tiver uma certa urgência. A hora que for contemplado, você vai lá, troca o seu caminhão ou seu ônibus, né? Pagando metade do valor que você teria pago. Você fez um planejamento financeiro, tá? Alcides, eu tenho uma reserva, eu tenho um capital para dar lance, mas é pouco. Você pode utilizar da própria carta até 30% de lance, para ter uma chance maior na contemplação. Então, com isso, você mantém a sua reserva, né? Caso houver um problema, você tem o dinheiro lá para cobrir nesse momento difícil, e você tem a opção de ofertar lance da própria carta de crédito. Tá? Mas isso é vantajoso, Alcides? Claro que sim, é muito vantajoso. Tá? Qual que é o principal benefício? Você não paga juros, paga apenas uma taxa de administração que é muito menor quando você põe na ponta do lápis. Você mantém a sua reserva, tá? Muito bom. E você está sempre mantendo a frota nova, né? Isso vai atrair novos trabalhos para você, você vai pegar contratos melhores, porque quando você tem uma frota velha, a tendência é você pegar aqueles serviços ruins, né? Que vai te dar uma margem de lucro pequena, e aí você vai estar endividado de um lado, porque o custo do dinheiro foi caro na captação, você vai ter trabalho ruim, porque você vai estar com o caminhão sempre usado, né? Sempre mais velho, então as empresas preferem caminhões mais novos, né? Veículos mais novos, que dá menos problema. De outro lado, você vai estar com a parte emocional ruim, porque você vai estar só resolvendo o problema o tempo inteiro. E aí você não vai ter tranquilidade emocional. Quando você faz o planejamento, como a gente sugere aqui, as coisas mudam de lugar. Por que mudam? Porque você vai ter tranquilidade emocional, você vai estar com um caminhão ou com um ônibus, um veículo, né, de modo geral, mais novo, então ele vai te dar menos problema de manutenção, vai ter só que fazer a revisão normalmente, tá? De um lado, você vai ter o custo do dinheiro muito mais baixo, e não é só isso, é muito mais do que isso. Você pode planejar a frota inteira. Bom, se você já passou por isso, se você
se fazer sentido para o seu negócio, chama, vamos conversar, vamos orientar você da melhor maneira para evitar que venha acontecer com você novamente. Eu sou Alcide José dos Santos, eu sou aqui da Bemos